Olá, meus irmãos. É um prazer estar com os amigos mais uma vez, com os nossos irmãos queridos da Sociedade Espírita Jesus. E, conforme é de praxe, gostaríamos de convidar os irmãos para uma oração. Pai amado, elevamos o pensamento em Ti em súplica, que nos ilumine, que nos ampare, que nos intua, que nos proteja nessa nossa singela jornada de estudos. Possamos, nas reflexões de hoje, alçarmos materiais, valores, conhecimentos e saberes que possam ser úteis para a nossa jornada terrena. Que Jesus vele por nós, que os bons espíritos nos intuam e que possamos aplicar esses saberes na forma que interpretamos o mundo ao nosso redor e usarmos como ferramenta para tomarmos as decisões mais acertadas para o nosso processo evolutivo. Felizes pelas oportunidades que esse encontro nos oferece, pedimos autorização do alto para darmos por aberto nossos estudos virtuais de hoje. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, gostaríamos de saudá-los uma vez mais. Então, o convite que a Sociedade Espírita nos fez foi para conversarmos de forma breve, singela, a respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino Não É Desse Mundo. E é um capítulo em que Kardec vai tecer alguns comentários em cima de uns versículos do Evangelho de João, que narram o primeiro julgamento, né, o primeiro interrogatório que o procurador romano Pôncio Pilatos vai fazer a Jesus no momento em que ele é preso pelo Sinédrio judaico e levado para essa autoridade máxima, né, da Judéia. Tomou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus. E disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim para este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João, capítulo 28, versículos 33 a 37. Então, só para contextualizar, é um momento em que Jesus é preso, né, pelo Sinédrio, e a intenção do Sinédrio, das autoridades judaicas da época, era a condenação de Jesus à pena de morte. Eles queriam eliminar Jesus, que viam como o empecilho a seus interesses mesquinhos de comércio, poder e manipulação dentro do contexto religioso. Só que como a Palestina, naquela época, ela era ocupada pelo invasor romano, eles não tinham poder de condenar à morte. Então era necessário que o governador da Palestina, que a autoridade romana que representasse César ali, decretasse esse veredito. E quem exercia essa função era um militar romano, já bastante experiente já tinha lutado em diversas guerras, até chegar àquele posto de procurador de Roma, na Judéia, e que tinha por característica, assim, sempre tentar
uma solução que satisfizesse a todos. Então, ele sempre tentava conciliar os interesses dos judeus com os interesses de Roma. Sempre, claro, prevalecendo os interesses de Tibério, né, César romano da época, imperador romano. Então, nesse momento em que os judeus, bastante alterados, dizendo absurdos, levam Jesus a ser interrogado por Pôncio Pilatos, Jesus se mostra bastante sereno. E os judeus tentam incriminar Jesus frente a Pôncio Pilatos, alegando que Jesus pregava o não pagamento de impostos e a rebelião contra Roma, dizendo que ele era um rei. E tanto que a primeira pergunta, Pilatos pergunta diretamente para Jesus: Tu és rei? E Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Uma das frases mais conhecidas e mais repetidas do Novo Testamento. Ao mesmo tempo que Jesus responde com muita sabedoria a Pôncio Pilatos, né? Jesus não cai nas armadilhas dos doutores da lei, dos escribas, dos sacerdotes, e ao mesmo tempo atesta qual é o reino, qual é o seu verdadeiro reino, qual é a sua verdadeira origem. E no momento que Jesus fala, meu reino não é desse mundo, fica muito claro para todos os cristãos que não tem como entender o pensamento de Jesus, a doutrina cristã, sem entendimento da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma à matéria. E é muito interessante, porque quando a gente lê no final que Jesus dá a resposta a Pôncio Pilatos, e Pilatos ainda rebate: Logo tu és rei. E Jesus responde: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É interessante porque Jesus fala: Eu não nasci e eu não vim para este mundo. Então, não só Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, como ele veio anteriormente de outro lugar. Que lugar é esse que Jesus veio? O plano espiritual. Então, isso é muito importante porque Jesus vai explicar para os judeus da época, para os novos cristãos, a realidade da imortalidade da alma, que era bastante imprecisa. Os judeus tinham muito pouco conhecimento à época da imortalidade da alma, eles não entendiam bem, né? Os saduceus acreditavam que, né, das muitas seitas e partidos políticos judaicos, né, elas se misturavam, acreditavam que morreu, acabou. Eram os materialistas, né, e os sensualistas da época. Os fariseus não tinham uma ideia muito precisa. Alguns acreditavam, né, no juízo final, que após a morte entraria num sono, num torpor profundo, e seriam arrebatados, ressuscitados na vida do Messias no dia do juízo final. Talvez somente alguns judeus, estudantes e praticantes da Cabala, ou a seita mística dos essênios, entendessem de forma mais apurada, mais profunda, a questão da imortalidade da alma. Mas o certo é que Jesus não só vai falar da imortalidade da alma, agora não para um círculo fechado, iniciático,
mas para uma multidão de homens simples, de pessoas do povo, Jesus vai atestar a imortalidade da alma, retornando após a morte, após a sua crucificação, em espírito, não ressuscitado em corpo físico, como ainda muitas das escolas cristãs ainda entendem equivocadamente, na opinião da doutrina espírita. Jesus retorna em espírito, tanto que as pessoas tinham dificuldade de conhecê-lo. Em Emaús, quando ele aparece para Maria de Magdala, quando retorna aos discípulos, quando aparece a Maria, sua mãe, eles materializado de Jesus, o perispírito em aparição era um pouquinho diferente do seu corpo físico. Então Jesus retorna em espírito para testar todo o seu ensinamento, toda a sua doutrina, atestando, comprovando, evidenciando que a sobrevivência da alma após a morte era uma realidade, não mais uma ficção. Ah, Eduardo, mas e o corpo de Jesus? Não sabemos. Poderia muito bem ter sido escondido por José de Arimateia e Nicodemos, ou desmaterializado pelos espíritos, ou as duas coisas ao mesmo tempo, uma após a outra. Mas o importante é entendermos que Jesus retorna em espírito. A ascensão de Jesus aos céus não é levando o corpo físico, mas sim ascendendo às dimensões superiores da qual ele se origina, da qual ele tinha vindo antes de encarnar em espírito. E esse entendimento, infelizmente, tem passado ao largo durante muitos séculos dentro das doutrinas cristãs. Essa dificuldade de entender o pensamento de Jesus e também a demonstração que ele deu. Porque sem a premissa da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma após a morte, todo o pensamento cristão, ele parece pueril, parece infantilizado, inocente, como se fosse uma autoajuda barata, com todo respeito aos escritores de livros e de tratados de autoajuda. Por favor, não me entendam mal. Mas ela não se sustenta, ela fica rasa. O ensino de Jesus fica superficial e raso, sem a premissa, sem o paradigma, sem o entendimento que ele fala, partindo do princípio de que somos seres imortais e sobrevivemos à destruição do nosso corpo físico. É aí que, ao ler o Sermão da Montanha, nós podemos nos aprofundar no pensamento do Cristo. Porque aqueles reveses e aquelas reviravoltas que são citadas no Sermão do Monte não se dão em uma existência durante a vida, costumeiramente, ordinariamente. Mas elas se prestam, em muitos fatos, a se reverterem, a terem essas reviravoltas na vida espiritual. Muitas dessas compensações se dão no além, no retorno do espírito à vida espiritual. E é quando entendemos, reconhecemos, aceitamos e construímos racionalmente no nosso íntimo essa premissa, olhamos o mundo por um prisma diferente, por uma lente nova, e quando usamos o princípio da imortalidade da alma como ferramenta norteadora nas nossas tomadas de decisões, entendendo que a nossa verdadeira vida é espiritual, é lá que entesouramos verdadeiramente
É para lá que levamos as reais riquezas, as que verdadeiramente importam. Nossa vida toma novo rumo. Nossa vida ganha uma nova direção, porque as nossas motivações se modificam, não mais focadas no acúmulo de bens, de poder, de ascensão, ascendência sobre nossos companheiros, na busca de símbolos de status ou no culto ao corpo físico. Porque sabemos ser esses valores transitórios e temporários, mas entendemos importantes os tesouros do espírito, que nos acompanham a vida espiritual e ficam conosco durante as vidas sucessivas aos nossos retornos à vida corpórea, que são o bem que praticamos, o amor que despertamos em nós, o conhecimento que adquirimos e os amigos que aqui fazemos. Esses sim, verdadeiros tesouros. Mas como já dissemos, essa premissa tão importante, esse conhecimento tão fundamental, Jesus popularizou, fez questão de tirar de doutrinas secretas, de círculos iniciáticos, de ordens reservadas a poucos, popularizando para multidões, independente de castas, independente de riqueza, de poder, passou ao longo dos séculos enfraquecida quando não esquecida. Eis que na metade do século XIX surge a doutrina espírita, a reativar nos homens, a reavivar nos corações e mente das pessoas a ideia, e mais que a ideia, a certeza da imortalidade da alma. Porque não é um mentor, um guia, um guru, como muitos que vieram após Jesus, a nos falar da vida espiritual de maneira teórica, de maneira hipotética. Não, dessa vez não. No contexto certo, onde a ciência evolui e se populariza, e há uma liberdade que possibilita uma certa liberdade de culto e de pensamento, onde as mentes se tornam mais livres e menos presas a dogmas, a doutrina espírita vem e são os próprios espíritos, os ditos mortos, que vão atestar, que vão falar da imortalidade da alma. Eles que vão dizer: ei, continuamos vivos em outro plano que não o material. E mantemos aqui a nossa individualidade. E a nossa situação, feliz ou infeliz, ela é de acordo com o bem que praticamos e o progresso que adquirimos no nosso mergulho na carne. Continuamos vivos, mas em uma dimensão diferente. E atestam, comprovam essa realidade pelas provas e evidências indiscutíveis da sua identidade. E esses fenômenos mediúnicos e essas comunicações que Allan Kardec muito bem soube reunir, catalogar, dando início, dando como resultado as 5 obras da codificação: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, bem como a Revista Espírita. Ali nós temos todo um arcabouço de evidências, onde, por meio de comunicações mediúnicas, esses espíritos atestam a sua sobrevivência.
E a mediunidade como lei natural que é, como fenômeno espontâneo que é, continua existindo, continua acontecendo, e espíritos continuaram e continuam se manifestando, dando provas e evidências da sua sobrevivência. Já no Brasil, na década de 40, 30, 40, 50 do século passado, vamos ver a mediunidade fantástica do médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, que teve a sua obra mediúnica estudada por muitos, por diversos pesquisadores, desde aqueles que fizeram várias dissertações e teses a respeito da sua psicografia, da sua lavra mediúnica, por meio de poesia, de verso, que constam no livro Parnaso do Além-Túmulo ou Lira dos Imortais, e que atestaram a semelhança, a autenticidade, a identidade artística dos espíritos, dos desencarnados, o estilo literário presente desses espíritos, totalmente compatível com eles de quando eram vivos, igual ou muito semelhante ao psicografado por meio do médium Francisco Cândido Xavier. E não é um nem dois, são dezenas de espíritos, conhecidos como Casimiro Cunha, Olavo Bilac, Castro Alves e outros mais anônimos, mais conhecidos do meio espírita, como Jesus Gonçalves, por exemplo. Na obra A Vida Triunfa, a médica e pesquisadora Marlene Nobre, junto com seu irmão Paulo Rossi Severino, também estudaram a obra de Francisco Cândido Xavier, dessa vez cartas psicografadas, onde diversas cartas foram analisadas. E essas cartas foram auditadas para ver se Chico, na sua psicografia, não se equivocara em algum nome, algum apelido, alguma data. E houve 100% de acerto em todas essas psicografias estudadas. A mediunidade, atestando a imortalidade da alma. Mas as evidências da sobrevivência, meus irmãos, não ficam só com a mediunidade. Na década de 60, estudos começam a avançar a respeito da sobrevivência da alma. Os centros acadêmicos, as universidades, por meio dos seus comitês de ética, começam a se interessar e terem aprovadas suas pesquisas em temas que antes eram considerados coisas de religião, como a sobrevivência da alma. E vamos ver estudos muito interessantes sobre reencarnação, recordações espontâneas de reencarnação, ou recordações provocadas. Ora, se um espírito reencarna, é porque ele sobrevive à morte. Destacam-se em recordações espontâneas pesquisador Ian Stevenson, Dr. Remendra Banerjee. Aqui no Brasil, nós temos Hernani Guimarães Andrade, todos eminentes pesquisadores de recordações espontâneas. Sobre recordações provocadas, aquelas acessadas por meio de hipnose ou relaxamento, temos muitos autores. Eu, particularmente, recomendo Helen Wambach, autora do livro Vida Antes da Morte e Recordando Vidas Passadas. Uma autora muito interessante. Outras pesquisas que também não ficam para trás e nos fornecer evidências da imortalidade da alma
são as VLMs, ou visões no leito de morte. São pessoas que estão em fase terminal, desencarnantes ou moribundos, como aparece muito na literatura, uma palavra que eu não gosto, eu acho feia, mas aparece bastante na literatura. Pois bem, sabemos por meio da doutrina espírita que no desencarne natural, por meio de doença ou por envelhecimento, os laços que prendem o espírito ao corpo naturalmente se afrouxam e o espírito se desperta, se desprende gradativamente, se libertando aos poucos do corpo físico, ao fato que quando o corpo cessa suas funções vitais, o espírito já está desprendido do invólucro físico. Pois bem, muitos de nós relatam que nós, ao desencarnarmos, a, a estarmos sendo recebidos, visitados por parentes desencarnados, amigos que já foram para o plano espiritual, que já partiram, recebendo esse espírito na vida espiritual. Muitas vezes, na nossa cultura ainda materialista, isso é atribuído a efeito de medicamentos, drogas ou a senilidade. Mas muitos pesquisadores estudaram esses depoimentos e viram que ele é recorrente, ele é frequente, mesmo em pessoas que não estão sob efeito de medicamento ou com perda das suas funções mentais. Em muitos casos, esses visitantes trazem informações e conhecimentos que nem o desencarnante nem os familiares sabem, atestando ali ou colaborando muito para a veracidade desse fenômeno. Mas talvez uma das vertentes mais ricas que temos são as experiências de quase morte, onde pessoas que foram clinicamente dadas como mortas são trazidas à vida por técnicas médicas ou avanço no sistema de intensivismo ou de ressuscitação vital ou corporal. Na década de 70, pessoas que foram clinicamente dadas como mortas e voltaram trazendo recordações do seu estado, da sua passagem pelo plano espiritual, começaram a ser estudadas. Pioneiramente pelo médico, pelo psicólogo Raymond Moody Jr., que vai, na década de 70, escrever seu livro Vida Depois da Vida. E neste livro, ele vai cunhar o termo EQM, experiência de quase morte, e vai ver que, independente da cultura, independente do credo, da crença, da idade, do sexo, do contexto cultural, esses fenômenos, esses episódios tinham coisas em comum, que ele chamou de etapas da EQM, que são se sentir que já morreu, se ver fora do corpo, escutar um zumbido ou um barulho forte, uma sensação mergulhado numa sensação de paz, a dor, o desconforto sumir, passar por um túnel de luz, do outro lado desse túnel ser recebido por um ser de luz, é esse o termo que eles usam, ou autoridade religiosa, ou um parente, ou parentes desencarnados. Ali fazer uma recapitulação da vida, excursionar por esse mundo espiritual, mas sentir em algum momento que não deveria estar ali, que tinha que retornar à vida física, voltar ao corpo e ter modificado a sua percepção e o seu sentimento com relação à vida. Nem todos têm essas etapas, mas muitos têm muitas delas. Então, esses estudos foram passados por várias revisões de literatura, estudados por muitos profissionais, Jim Tucker, o próprio Herendur Haraldsson, aqui no Brasil, por Alexander Moreira,
Então, são pesquisadores que produzem novas informações e fazem revisões de literatura que atestam a realidade da sobrevivência da alma após a morte. Recomendamos o prefácio do livro Nossa Vida no Além, da médica, pesquisadora, espírita, doutora Marlene Nobre. Na introdução desse livro, nós temos uma revisão de literatura muito interessante a respeito das evidências da sobrevivência da alma após a morte. De certo, meus irmãos, que somos privilegiados, porque vivemos num momento onde a doutrina espírita nos permite entender profundamente, mais profundamente aquilo que Jesus dizia e antes não podíamos compreender. E nos dá evidências da imortalidade da alma, juntamente com a ciência contemporânea, nos possibilitando a construção de uma fé robusta, de uma convicção na imortalidade da alma e na sobrevivência da alma após a morte, que nos dá resiliência, para falarmos uma palavra da moda, coping, como dizem os americanos. Essa força que nos permite não só resistir aos embates e às dificuldades da vida, sabendo que são transitórios, pois estamos aqui de passagem, e que a nossa verdadeira morada é o reino de Deus, é o reino de Jesus, que não é desse mundo, é no plano espiritual. É de lá que viemos e é para lá que retornaremos, carregando aquilo que conquistamos na terra e que é verdadeiramente nosso. O bem, o amor, o conhecimento e a amizade. E que possamos todos, quando convidados a adentrar no reino de Jesus, possamos estar com a bagagem cheia desses valores que realmente importam, que realmente significam, que realmente valem para o espírito imortal. Era isso que tínhamos para refletir, para meditar. Convidamos os irmãos a lerem o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tomo de número 8, o livro de número 8 do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Obras que, juntamente com as já citadas, usamos para a nossa reflexão de hoje. Muita paz, muita luz a todos os irmãos, que Jesus nos abençoe e que Deus nos ampare e a espiritualidade amiga nos ilumine hoje e sempre. Convidamos os amigos a nos acompanharem a uma prece. Pai amado, ilumina nosso caminho. Jesus, nosso Mestre, nos ajuda a adentrarmos no Teu reino, na nossa verdadeira hora, no verdadeiro momento, com as mãos carregadas, com as bagagens cheias dos tesouros imperecíveis, aqueles que a terra não corrói, que o ladrão não rouba, que não viram pó. Que possamos estar com a conta cheia de boas ações, a carteira forrada de amor, o amor doação, o amor devocional, o amor incondicional. Que possamos ter os cofres carregados de conhecimento, o conhecimento que liberta, que esclarece, que ilumina.
e os bolsos carregados de bons amigos, verdadeiros irmãos. Algumas antigas inimizades que transformamos em novos bem-querer. Aí sim, retornaremos ao mundo a qual Jesus reina absoluto e reconhecemos a sua realeza. Não mais como um mendigo indigente, mas como aquele que já desperta para a verdadeira riqueza, para as posses que são verdadeiras e para os tesouros que realmente importam. Graças damos e pedimos, humildemente, o amparo do alto e a permissão para encerrarmos nossas atividades de hoje. Muita paz. Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Fiquemos todos com Deus. Muita paz.